aí eu expliquei uma coisa pra ela sobre o pecado, que é muito fácil de confundir de tanta coisa que a gente ouve na vida sobre o que é pecado, sobre o que leva pro céu, sobre quem é Jesus. As pessoas elas estão tão acostumadas a querer ouvir sobre Jesus, em vez de simplesmente pegar a Bíblia e aprender sobre Jesus, que elas não fazem bom dia. Hoje a gente vai começar o dia 2 da nossa série. E eu quero levantar aqui um questionamento. Você já pediu perdão pra Deus mais de uma vez pela mesma coisa? Algo que você fez, que vira e mexe e volta na sua cabeça, e você se arrepende, você vai lá, confessa pro Senhor, pede perdão, e depois de um tempo essa lembrança volta na sua mente. Aí aquilo você se arrepende de novo, você pede perdão de novo. E aí você começa a pensar, como Deus pode me amar pelo que eu fiz? Mesmo assim, Ele me ama apesar do que eu fiz. Como assim? E aí você fica nesse ciclo. E o que acontece? Hoje, nesse segundo dia do nosso devocional, do que Jesus fez por mim, eu quero responder mais uma pergunta. Aliás, eu quero te trazer mais uma resposta para essa pergunta. Jesus levou a sua culpa. É isso que Ele fez. Ele fez isso também. Além de ontem, que a gente falou que Ele te deu uma vida nova, Ele não te remendou, Ele não te melhorou, Ele te refez, Ele te deu uma vida nova. Hoje, a gente vai falar outro aspecto do que Jesus fez por nós, que é, Ele levou a sua culpa. E existia, de fato, uma culpa real, tá? Quando a gente vai para Romanos 3:23, a Bíblia fala o seguinte, ó, pois todos pecaram e todos fracassaram e por isso estão longes, estão afastados da glória de Deus. Deus traz uma situação real ali. A Bíblia, ela não minimiza a situação. Ai, não, sabe o que é? Você estava perdido, você estava vagando por aí. Não, ele fala o seguinte, ó. Meu filho, a sua condição era de pecado. Por ter uma condição de pecado, você estava afastado da glória de Deus. E isso não tem jeito. A gente peca e a gente confunde muitas vezes pecado com coisas graves, né? Que a gente cria uma escala do que é mais grave, do que é menos grave, do que é mais grave. E eu vou contar até um testemunho aqui de uma amiga minha, né? Tem uma amiga minha que, para a honra e glória do Senhor, eu apresentei Jesus para ela. E ela tá vivendo uma jornada linda com o Senhor. E ela tem frequentado a mesma igreja que eu, e lá tem um trabalho que a gente faz lá de cura e libertação. E que ela foi participar. E aí você vai fazendo. Toda essa jornada inclui um momento em que eles vão explicar o que é pecado. E aquilo, essa jornada é algo parecido com aquele processo que eu vivo falando aqui no devocional, que é uma coisa que dói. São conceitos que são quebrados, são portas que são fechadas porque você não conhecia Jesus, então você não sabia o que aquilo significava, coisas que você fazia. E aí ela estava passando por esse processo e um dia ela me manda um áudio chorando. Cláudia, eu achei que eu era legal, que eu era boazinha, entendeu? E agora eu tô percebendo que eu não sou isso. Eu não sou essa pessoa. Que eu peco e tal. E o que acontece? Era uma dor real. Eu tô aqui fazendo essa vozinha do que ela tava conversando. Mas o que acontece? Ela tava sentindo uma dor real, falando assim, como assim? E aí eu expliquei uma coisa pra ela sobre o pecado, que é muito fácil de confundir de tanta coisa que a gente ouve na vida sobre o que é pecado, sobre o que leva pro céu, sobre quem é Jesus. As pessoas elas estão tão acostumadas a querer ouvir sobre Jesus, em vez de simplesmente pegar a Bíblia e aprender sobre Jesus, que elas são facilmente enganadas. E aí eu contei pra ela e expliquei pra ela o seguinte, amiga, você confunde cometer pecado com cometer crime. Eu sou advogada de formação. Então o que acontece? Lá no Código Penal tem uma série de situações que são crimes. Então tá lá, crime, matar, furtar, bater em alguém, fazer falsidade de documento, falsidade de falcatrua, desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro, tá ali, tudo, estelionato, todos aqueles crimes estão ali guardados e elencados, que a gente chama no direito, né? Ou seja, relacionados, aquela listinha do que é crime. E aí a gente confunde que cometer pecado é cometer crime. E não é necessariamente isso. Tanto é que uma das coisas que você aprende na faculdade de Direito é você desassociar o que moralmente é errado do que o Código Penal diz que é crime. Então você começa a entender melhor. Então, por exemplo, antigamente, lembra quando tinha telefone fixo em casa? As pessoas não tinham celular? Então se alguém ligava pra você e qualquer outra pessoa da casa atendia, mas você não queria conversar com aquela pessoa,
Era alguém ligando pra te oferecer um serviço, que nem hoje a gente recebe de ligação o dia inteiro. Você falava assim pra sua mãe que atendeu o telefone, fala que não tô. E aí ela fala assim, puxa, você quer falar com a Cláudia? Nossa, a Cláudia não tá. Ela não tá, viu? Ela chega só à noite hoje. E aí a pessoa que provavelmente estava no horário de expediente não ia ligar pra você 7, 8, 9 da noite. E aquilo passava e você não atendia a ligação. Você cometeu um crime? Mentir que você não está em casa é crime? Não é crime, não tá lá. Você pode procurar no Código Penal, você não vai achar. O crime de mentir que você não está em casa quando o telefone toca. Não existe. Mas você acabou de cometer o pecado. Bom dia, Andréia. Então o que acontece? Você acabou de cometer o pecado. Por quê? A pessoa te ligou, você falou, não, mãe, fala que eu não tô. Quem cometeu o pecado? A sua mãe e você que mentiram. E aí, quando essa minha amiga, ela teve essa consciência, isso afetou muito ela. Porque ela percebeu o quanto ela estava desagradando a Deus, com essas situações. Então o que acontece? A gente confunde mesmo pecado com crime. Isso não é. Então a gente começa a ter a consciência do pecado mesmo. E aí fala assim, tá bom, Cláudia, tudo bem, você tá chamando de pecado mentira. Mas vamos pensar no conceito de pecado. O conceito de pecado é desobedecer a Deus. Desobedecer a Deus. E o desobedecer a Deus é você se rebelar contra Deus. Porque Ele está falando para você o que é o ideal, o que precisa ser feito, e você não está fazendo. Você está se rebelando. Quando você fala pro teu filho, eu quero que você saia antes de arrumar a cama. Essa foi aqui, ó. Foi a minha luta agora, 5 minutos atrás, quando vocês estão saindo pra escola. Eu não quero saber. Nessa casa, as pessoas acordam e arrumam a cama. Eu estou criando homens. São 3 meninos. E eles precisam ter noção do que precisa ser feito. Você sai da sua casa com o ambiente que você cuida organizado. Eles têm 9, 8 e 11 anos, 10 para 11 anos. Eles vão organizar, no minimamente, o ambiente onde eles estão. Então, essa é uma regra. Se eles saem de casa sem arrumar cama, eles me desobedeceram. Ou seja, eles se rebelaram contra mim. E o que acontece? Lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, a semente da rebelião, a semente do pecado e da desobediência, passou a compor o DNA deles. E aí isso foi transferido de geração em geração até chegar em mim e você. Então, ou seja, a gente peca. A gente vai pecar. E como a gente lida com esse conflito? Como assim Jesus levou a minha culpa, mas assim ainda eu peco? Aí a gente chega em algo maravilhoso. Graça. Cláudia, graça. Então vamos para o conceito clássico de graça. Graça é algo que você recebe sem ter feito nada para merecer. É isso. Mas aí a gente vai percebendo que o Senhor usa a graça de muitas formas. Então, uma das formas, além de conceder a salvação, apesar de você não merecer, porque a sua condição de pecador ainda existe, você ainda continua pecando, é te capacitar e te ajudar para pecar cada vez menos. Quer dizer que vai chegar um momento que você nunca vai pecar? Não, não vai, tá? Não vamos nos iludir, nós somos pecadores, mas para isso tá a graça, para isso Deus nos concedeu graça. 1, para nos salvar. 2, para nos ajudar a pecar menos. Para quando você identificar que você está ali diante de uma situação que você pode pecar ou não, você ter condições de falar não para você e falar sim para o que o Senhor diz e obedecer o que a palavra dele fala. É isso. Aí eu vou trazer um outro exemplo do mundo do direito. Jesus, quando morreu na cruz, a condenação de rebelião e de pecado que você receberia, ele pagou no seu lugar. Por isso que a gente fala o seguinte, em Romanos 3:24, tá falando: Deus nos declara agora justificados pelas ofensas que fizemos. Que ofensas? O pecado de rebelião. E toda aquela rol de pecados que a Bíblia fala que é pecado. E através da redenção que há em Jesus Cristo, aquele que em sua graça, ou seja, aquele que concedeu para você sem merecer, tira os nossos pecados gratuitamente. Então, ou seja, pense o seguinte, Jesus não teve pecado. Jesus andou por essa terra. Ele nasceu na condição de homem, mas, vamos pensar que ele nasceu de útero de mulher, para preencher os requisitos, para que ele pudesse ser. Pensa, a Bíblia fala aqui, é meio complexo, às vezes eu tenho que voltar um pouquinho. A Bíblia fala o quê? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, que foi aquilo que a gente falou no versículo anterior. Então, por quê? Porque a semente do pecado que entrou em Adão foi transmitida de geração em geração até chegar até chegar em mim e em você. Mas aí veio Jesus. A Bíblia fala que por um homem o pecado entrou no mundo, por outro homem o poder do pecado foi destruído. Que outro homem? Jesus. Só que para ele ser considerado homem, não dava simplesmente para ele descer do céu, ter forma de homem, mas ser um homem de mentirinha.
Jesus é justo, Deus é justo e ele cumpre todos os protocolos porque ele só anda na base da legalidade, ou seja, ele sempre cumpre as regras. E a regra é, se o pecado entrou por um homem, é outro homem que precisa quebrar o poder do pecado. Então por isso que Jesus nasceu da Maria. Por quê? Porque ele precisava preencher esse requisito, ele precisa ser verdadeiramente um homem. Só que o que acontece? Como assim então a semente dele veio do Espírito Santo? Porque foi o Espírito Santo que colocou o Jesus na barriga da Maria. Porque a semente do pecado, ela passa de geração em geração, correto? Então isso precisava ser quebrado. A semente precisava vir de outro lugar. E a gente sabe o quê? Que para ter um ser humano a gente precisa de um óvulo e um espermatozoide. A Maria preenche o requisito do óvulo. Quem ia preencher o requisito do espermatozoide? E aí um dia, eu venho no podcast com o pastor Lamartine, com o apóstolo Lamartine, que é o meu pastor, ele falou o seguinte, que a semente do pecado, ela é passada por meio do homem. E aí ele explicou por quê. Porque é o seguinte, primeiro, o homem foi criado. A mulher foi criada da costela de Adão. Né? A gente sabe que está escrito lá no Gênesis. Só que o comando de não comer a árvore, o fruto da árvore do bem e do mal, foi dado a Adão. Adão era o responsável. Tanto é que é o seguinte, por que o homem é o que fala que é o cabeça da casa, que é o sacerdote do lar? É ele que é o responsável por toda a família. Então, ele era responsável por Eva. Ele deveria ter discipulado melhor Eva. Ele deveria ter lhe sustentado. E quando Eva foi comer o fruto, quando foi oferecer o fruto para ele, se ele não tivesse comido, a semente do pecado não teria sido transferida. Essa é a perspectiva do pastor Lamartine, que eu acho bastante razoável. Né? Até porque ele entende melhor de Bíblia, então a gente vai aprendendo. A gente tem que ter humildade de aprender com as pessoas. E aí, ele explicou isso. Então, por isso que Deus precisou de uma semente divina para compor com a mulher. Porque não é a mulher que transfere a semente do pecado. É o homem que transfere a semente do pecado. E aí ele explicou isso. E eu entendi que faz sentido. Então, eu tô traduzindo. E aí, essa semente passa de geração em geração. Então, a semente tinha que vir de Deus e o óvulo da mulher. Aqui, nós temos um ser humano verdadeiro, completo. Então, por isso que Jesus poderia aniquilar o poder do pecado sendo homem. E aí, ele fez o quê? Ele falou assim, Senhor, Pai, né? Porque Deus é o Pai dele. Aí ele falou, eu vou ser essa pessoa que vou aniquilar com a culpa da humanidade. E vou me fazer maldito, que é isso que a palavra de Deus fala. Vou me fazer maldito no lugar da humanidade e vou sofrer a penalidade no lugar da humanidade. E aí por isso que ele se sacrificou. E por isso que o sacrifício dele aniquila o poder do pecado sobre toda a humanidade. E aí eu vou dar um exemplo, outro do direito, que é bem fácil de entender. Pensa o seguinte, todo o ser humano, ele aqui no Brasil, ele conquista a maioridade com 18 anos. Só a partir de 18 anos que ele começa a responder efetivamente pelos crimes que ele comete. E aí tem uns requisitos de quando a pessoa vai pra casa de... pra antiga FEBEM, que eu não me lembro agora o nome que ela tem agora e tal. Mas aqui não é efetivamente uma cadeia, né? A FEBEM, ela é uma casa de recolhimento em que a pessoa ainda estuda lá e etc. E aí o pai responde pelos crimes que o filho comete. Ele é o responsável legal. Então, se uma criança de 10 anos pega um carro, dirige lucidamente e mata alguém, não é essa criança de 10 anos que responde o crime. Que chama de inimputável. É o pai e a mãe que respondem esse crime. Foi isso que Jesus fez. Fala o seguinte, ó, eles não vão responder por esse crime. Eu vou fazer maldito no lugar da humanidade. Porque a palavra diz que maldito é todo aquele que é levantado no madeiro. E eu vou me fazer maldito. E no momento, eu vou morrer. Lembra lá quando Jesus está na cruz? Que Jesus fala assim para Deus, Senhor, Senhor, por que o Senhor me abandonou? Porque naquele momento, todos os pecados da humanidade estavam sobre Jesus. E Deus precisou desviar o olhar dele. E naquele momento, Jesus sentiu abandono. Porque ele estava se fazendo maldito no nosso lugar. E aí, a graça não significa que os pecados foram apagados. A graça significa que os seus pecados foram pagos por outra pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Que na forma de homem, morreu a morte de cruz. Por mim e por você. Então, o que acontece? Por que a gente ainda se sente culpado e condenado? Né? Que nem eu comecei lá na introdução. Por que você vai, peca, se arrepende, pede perdão, aí passa um tempo e fala assim, ai, mas eu cometi aquele pecado. Aí você vai lá e pede perdão pra Deus, tudo de novo. Aí eu falei assim, nossa, qual é a diferença entre condenação e convicção? Convicção é o que o Espírito faz em você
o Espírito Santo, porque ele vem aqui, Jesus falou qual era a missão do Espírito Santo, te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então o que ele faz? Na hora que você peca, ele de maneira amorosa, carinhosa, ele fala pra você, você sente mal no coração, ele fala assim, você pecou. Aí o que ele faz? Ele pega a sua mão, ele te conduz ao arrependimento. E aí você pede perdão pro Senhor. Não porque você, se você não pedir, você vai pagar por aquele pecado. Não, porque Jesus já pagou. Mas é porque você foi feito para glorificar a Deus e para boas obras. Existe um trabalho de santificação sendo feito pelo Espírito Santo em você. Já a condenação é outra coisa. A condenação é a culpa que você sente pelo pecado. Você se sente condenado por aquilo. E o diabo fica acusando você. Porque a palavra de Deus fala que o diabo é o acusador. E aí ele fala, você viu? Você pecou. Você não tem jeito. Você não vai pro céu. Porque Jesus morreu no seu lugar, para quê? Pra você continuar pecando. Não é isso. Jesus tem a consciência da sua situação como pecador. Mas ele te ama. E morreu na cruz, no seu lugar, para resolver a questão da culpa pelo seu pecado. Por isso que as pessoas, elas se aproveitam. Tem uma teologia da hipergraça, que é falar o seguinte, já que Jesus pagou pelos meus pecados, eu posso pecar à vontade. E não é assim. A gente não tem a condenação, a gente não sofre a condenação, porque em Romanos 8:1 fala, portanto agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, ou seja, a partir do momento que você aceitou o sacrifício de Jesus e fez dele seu único e suficiente Salvador e reconheceu ele como Filho de Deus e seu dono, porque é isso que você faz no momento que você confessa Jesus como seu Salvador, você pega a sua vida, coloca aos pés da cruz, aos pés de Jesus e fala, Jesus, está aqui minha vida, agora ela pertence a você. A partir dali, você é feito uma nova criatura, como a gente falou no dia de ontem. A condenação que estava sobre você, o sacrifício de Jesus passa a valer sobre você, a condenação foi embora. Mas aí você vai continuar pecando? Ou pecando de maneira deliberada, intencional, sabendo que Jesus já pagou o preço por mim e eu não preciso me preocupar agora? Nós fomos feitos para um propósito. E esse propósito é glorificar aquele que nos criou. E a gente não glorifica ao nosso Deus e Pai pecando. A gente glorifica o nosso Deus e Pai cumprindo o propósito. O propósito é Ele nos fez para boas obras. E essas boas obras sempre vão glorificar o nosso Pai. Por isso que a teologia da hipergraça, ela é infundada. A graça não é algo que você usa de maneira leviana. De Deus não se zomba. É isso que a Escritura fala. O que você plantar, você vai colher. Então não adianta, mesmo eu debaixo da graça, debaixo de uma ausência de condenação, ainda vou colher o fruto que eu plantar. E aí a gente vai plantar o quê? Vamos ser inteligentes. A gente tem que ser inteligente. Não vamos agir como bebê, que não tem responsabilidade, criança que faz o que quer, na hora que quer, quando dá vontade. Não é assim. Se nós temos a consciência de que Jesus morreu na cruz por mim, eu vou fazer com que o sacrifício dele tenha sido em vão na minha vida? Eu vou ser irresponsável e não vou mas desfrutar dessa graça de maneira correta? A graça não é uma licença para pecar. A graça é algo que Deus concedeu a você, apesar de você não merecer, que com responsabilidade você vive diante e debaixo dessa graça. Usando inclusive essa graça, que outra forma que eu falo que Deus usa a graça para nós é uma injeção de adrenalina para capacitar você para o propósito que Ele te deu, ou para você não viver em pecado. É isso. Então, qual é a grande chave do dia de hoje? Jesus pagou na cruz o preço pelo nosso pecado. E nós vamos viver honrando o sacrifício de Jesus. De que maneira? Fazendo boas obras, falando por onde for, onde nós passarmos, a graça de Jesus e o sacrifício de Jesus, convidando as pessoas a desfrutar dessa graça. E a próxima chave vem amanhã. É uma série, gente. Pra quem não sabe ainda, vão ser 7 capítulos. E amanhã a gente vai responder mais uma pergunta. Aliás, a gente vai ter mais uma resposta para essa pergunta. O que Jesus fez por mim? Amanhã tem mais uma resposta. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te agradecer por hoje. Agradecer por mais esse ensinamento em que a gente tenha consciência de que Cristo Jesus levou a culpa pelos nossos pecados. Ele se fez maldito em nosso lugar. E com por meio desse sacrifício e desse plano de redenção perfeito que o Senhor criou, hoje nós podemos desfrutar dessa maravilhosa graça que nos capacita a viver de maneira que honre o Teu nome, que glorifique Teu nome
de maneira que a gente não viva debaixo de condenação, mas a convicção de que a nossa vida foi feita para honrar e glorificar o nosso Deus e o nosso Pai. Obrigada, Senhor, por esse sacrifício maravilhoso de Jesus por mim na cruz. E é em nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Tchau, tchau, gente. Bom dia.